A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcel Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Amém? E hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 15 de novembro, os capítulos 16 a 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Lembrando aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Pois isto é muito bom, temos um contato com a palavra de Deus todos os dias para o nosso crescimento espiritual e edificação. Amém? E você que está chegando agora, quero lembrá-lo que todos os nossos vídeos já gravados desde o dia 1º de janeiro estão disponíveis aqui nesse canal, para você acessá-los quando tiver o desejo em seu coração de ouvir uma porção da palavra de Deus através de versículos. Amém? Glórias a Deus. Hoje, em continuidade, como eu já disse, faremos a leitura do dia 15 de novembro, capítulos 16 a 19 do livro de 17, irmãos, 17 a 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? 15 de novembro, capítulos 17 a 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos à leitura? Sim, diz a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Esse Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason acolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Assim alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido fiança de Jason e dos demais, soltaram-nos. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. De sorte que muitos deles creram bem com um bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciado por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar e sublevar as multidões. Imediatamente os irmãos fizeram sair a Paulo para que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordens para Silas e Timóteo, a fim de que estes fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo se esperava em Atenas, revoltava-se dele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Ora, alguns filósofos, epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro?
e outros, parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, portanto queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de contar ou de ouvir a última novidade. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque, passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de coisa alguma. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus e porventura tateando o pudesse achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos ainda outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém? Agora, capítulo 18. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, com eles morava, e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu ele as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nestas cidades. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus.
Sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se de fato houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime perverso, com razão eu vos sofreria. Mas, se não questões de palavras, de nomes e da vossa lei, disso cuidai vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. E Galho não se importava com nenhuma dessas coisas. Paulo, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, havendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E eles, chegando a Éfeso, onde Paulo os deixou, e tendo entrado na sinagoga, discutia com os judeus. Estes rogavam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não manuiu. Antes, se despediu deles, dizendo: Se Deus quiser, de novo voltarei a vós. E navegou de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a igreja e desceu a Antioquia. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebesse. E tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Agora capítulo 19. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: Em que fostes batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega.
E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: A Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E isso tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumpridas essas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia: depois de haver estado ali, é-me necessário ver também Roma. Enviando a Macedônia 2 dos que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da prata miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices, os quais ele ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente há perigo de que essa nossa profissão caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, encheram-se de ira e clamavam, dizendo: Grande é Diana dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todos a uma correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não lhe permitiram. Também alguns dos asiarcas, sendo amigos dele, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão, e a maior parte deles nem sabia por que causa se tinha juntado. Então tiraram dentro a turba a Alexandre, a quem os judeus impeliram para a frente, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por quase 2 horas: Grande é Diana dos Efésios. Havendo o escrivão conseguido apaziguar a turba, disse: Varões efésios, que homem há que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, visto que essas coisas não poderiam ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente, porque entre os homens que aqui trouxestes nem são sacrilégicos, nem blasfemadores da nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos, e há procônsules que se acusarem uns aos outros. E se demandais alguma outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia, pois até corremos perigo de sermos acusados de sedição pelos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar este ajuntamento. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Amém, irmãos?
Aqui finalizamos a leitura do dia 15 de novembro, capítulos 17 a 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, irmãos.